Ok, um bom dia, graça e paz do Senhor Obrigada. Para você Jesus. também. Com muita alegria que nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Com muita alegria que nós estamos aqui para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, pois o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Sejam muito bem-vindos à nossa EBD deste domingo, ok? Dia 9 do mês de junho, ok? Nós estamos, dia 7 do mês de junho, perdão, 7 de junho, estamos aqui com muita alegria para adorarmos, para servirmos ao Senhor. E eu quero iniciar então com uma palavra de oração, abençoando a nossa vida, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família, ok? Então você também pode pegar esse link aí, já está enviando para pessoas conhecidas, para amigos, enfim, divulgue, espalhe, me ajude a pregar a palavra de Deus, ok? Acreditamos que esse é um tempo precioso, que a igreja ela pode ser muito mais efetiva, eficiente na programação da palavra de Deus através dessas plataformas online, ok? Então nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração para esse tempo precioso, para juntos adorarmos, juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Ok, então vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã preciosa, esse dia que o Senhor fez, para o louvor da tua glória, para a honra do teu nome, para a exaltação do teu nome. Obrigado pela oportunidade, Deus, de nós usarmos essas plataformas. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ainda, apesar de todo o caos que existe no mundo, mas podermos ser uma palavra de esperança, de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra, Senhor, de bênção, de paz e de vitória. Muito obrigado mesmo. Pai, recebe esse domingo, recebe a nossa reunião, que a tua presença ela chegue na vida de cada pessoa que está nos assistindo, que a tua palavra edifique a vida de cada pessoa que está nos assistindo e que em nome de Jesus, Senhor, recebamos graça e unção para continuarmos firmes e perseverantes no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Essa é a nossa oração, com gratidão, com louvor e em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, então nós estamos nessa manhã com esse propósito de estudarmos a palavra de Deus e nós vamos estar trazendo um estudo aqui no livro de Colossenses, tá bom? Vamos estar ministrando essa aula nessa manhã e vamos estar aprendendo mais sobre cristologia. Vamos estar aprendendo mais do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Jesus, tá? Que é a nossa referência, que é o nosso modelo, tá? Então, essa mensagem de hoje, ela tem esse propósito de nos permitir entendermos um pouquinho mais de Cristo, tá? Então, é uma mensagem cristocêntrica, ela é uma mensagem que vai falar mais da cristologia e nós vamos entender um pouquinho mais do nosso Senhor, do nosso Salvador. Aleluias por isso. E eu quero convidar você então para que você possa estar juntamente conosco vendo essas referências, tá bom? Que nós vamos ministrar. Você então vai poder estar acompanhando essas referências, tá? Tudo que nós formos ministrar aqui, você vai ter a oportunidade de estar acompanhando pela palavra de Deus, anotando, fazendo as suas anotações, tá? Porque o nosso propósito é nós realmente
aprendermos a palavra de Deus. O nosso propósito é realmente nós estarmos ouvindo o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, tá bom? Então, o que importa para nós é isso, é a palavra, é o Senhor Jesus falando e ministrando ao nosso coração, tá bom? Então, o nosso texto base é Colossenses capítulo 2, versos de 8 a 10. Colossenses capítulo 2, 8 a 10. Então, vou estar abrindo essa referência aqui para nós lermos, tá bom? Vamos estar buscando essa referência aqui para junto nós estarmos lendo. E eu vou pedir para você acompanhar, fazer as anotações aí no seu material, no seu estudo. Colossenses capítulo 2, verso de 8 ao 10. Né? Então vamos lá. Deixa eu editar minha Bíblia aqui do celular para ficar mais fácil de eu fazer essa leitura. Pronto, vamos lá. Olha só, Colossenses 2, 8 ao 10 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o verso 10, e estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Então, a base desse texto, desse estudo, esse texto, Colossenses 2, 8 a 10. Que maravilha, que coisa preciosa. Só nesses 3 versículos aqui, nós podemos ver a preciosidade de nós entendermos melhor, conhecermos melhor o nosso Senhor, o nosso Salvador, entendermos mais sobre a cristologia, entendermos mais o propósito de uma mensagem cristocêntrica. Tá? Então, nesses 3 versículos, nós podemos já fazer aqui esses destaques, né? Então, no verso 8, ele já diz: olha, cuidado para que ninguém vos engane, ninguém vos faça presa sua com vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, o mundo, a informação que nós temos na atualidade, que nós temos da filosofia, que nós temos das tradições na atualidade, até mesmo no período passado, todas essas tradições, todas essas filosofias, na verdade, elas são opostas aos ensinamentos de Cristo. Elas são contraditórias ao que Cristo ele espera, o que Cristo quer de nós, o que Cristo propõe para a nossa vida. Então, essa é a grande verdade. E o 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, em Cristo está revelada a presença de Deus, a presença do nosso Pai. E aqui divindade é isso, falando que o nosso Cristo, o nosso Senhor, ele é Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o nosso Deus. Que coisa extraordinária. E finalmente no verso 10, olha só, e nele nós estamos perfeitos, porque ele é a cabeça de todo o corpo. Ou seja, tudo que nós precisamos é estar ligados ao corpo e estarmos obedecendo a cabeça desse corpo, que é Cristo. Mensagem cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro, Cristo no controle, Cristo na direção da nossa vida. Ele é a cabeça do corpo, nós somos apenas o corpo, mas esse corpo ele é perfeito, ou seja, nele nós somos perfeitos. Que coisa extraordinária. Então, essa é a introdução, né? E o propósito, o alvo da lição é saber, reconhecer que Jesus é tudo para o cristão. Reconhecer que Jesus é tudo para o cristão. Nosso propósito é esse. A mensagem é que ela é cristocêntrica. A mensagem ela é falando que
Cristo é a nossa prioridade. Ela é cristológica. Segundo, sentir, motivar-se a conhecer cada vez mais Jesus. Que maravilha! Tem uma canção que é cantada na atualidade que ela é linda, né? Diz: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Que maravilha! E Cristo, ele é essa fonte inesgotável que nós nunca vamos parar de conhecer, nunca, porque ele é uma fonte inesgotável. E terceiro, agir, abandonar as atitudes que não condizem com Jesus. Ok? As atitudes que não condizem com quem Jesus é. Então, o terceiro lugar é nós agirmos, abandonarmos, deixarmos de lado. E realmente, queridos, é um grande desafio para todos nós. Quando nós vamos aprendendo mais de Jesus através da palavra, quanto mais cristocêntricos nós formos, quanto mais nós entendermos quem é Jesus, quanto mais nós conhecermos quem é Jesus, automaticamente nós vamos deixando o nosso estilo, nosso modo de vida, que é completamente oposto, que é completamente numa outra direção do que realmente Cristo ele espera, Cristo quer de cada um de nós. Ok? Vamos lá para o próximo slide aqui. Então, olha só. Colossenses é fantástica em sua cristologia, ou seja, essa epístola ela é fantástica, extraordinária, mostrando Jesus como centro, como Senhor de todas as coisas. Nessa epístola, o apóstolo Paulo afirma com absoluta autoridade a supremacia de Cristo, né? Em Colossenses 1, 15 ao 17. E eu vou ler aqui essa passagem porque ela é extremamente importante, né? Para a gente poder entender mais, né? Cristo, aí Colossenses capítulo 1, verso 17. Vamos lá. Então, Colossenses 1, verso 17, 15 ao 17, aliás, vamos ler aqui essa passagem. Olha o que diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, a imagem de Cristo. Você quer conhecer a Deus? Você quer ver Deus? É Cristo, é olhar para Cristo. Quer conhecer Deus? É conhecer a Cristo. Ou seja, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Que coisa maravilhosa! E coisa extraordinária, o verso 17 finalmente: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, a epístola de Colossenses, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro, Cristo é tudo. Tá? E nós, ao conhecermos a Cristo, ao olharmos para Cristo, nós estamos vendo simplesmente a glória, a presença de Deus. E o que é interessante, diz que tudo gira em torno dele, tudo acontece em torno dele, tudo existe por ele, tudo existe para ele, tudo é por causa dele. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Tem uma outra canção também que é preciosíssima, né? O Ministério Zoe diz assim, olha: nunca foi sobre nós, é tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. Então, queridos, a nossa vida e tudo que somos e o que temos pertence ao Senhor Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nele habita toda a plenitude da glória, da majestade de Deus. Aleluia. Cristo, o Senhor da criação, e a cabeça do corpo, que é a igreja. Tá? Cristo, o Senhor da criação, e a cabeça do corpo, que é a igreja, é completamente suficiente para toda necessidade espiritual e prática do crente. Tá? Então, Cristo, ele é suficiente. Se Cristo não suprir as nossas necessidades, se Cristo não
saciar nossa fome, nossa sede, se Cristo não nos trazer paz, segurança, se Cristo não for suficiente para nós, como cabeça, como Senhor, nada mais é suficiente. Mas Ele é suficiente. Ele supre todas as nossas necessidades em glória, né? Ele faz muito mais e muito além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Cristo, Ele é suficiente, porque Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Todas as coisas estão debaixo do seu poder, da sua graça, da sua majestade. Então nós vamos entrar agora na visão panorâmica do livro. O objetivo é nós podermos entender como essa igreja, né, em Colossenses, ela entendeu. E para isso nós vamos precisar mergulhar um pouquinho nesse aspecto de uma visão panorâmica, entendendo, compreendendo algumas verdades para aquele contexto. E essas verdades, elas ainda se aplicam aos nossos dias atuais. Essas verdades ainda têm, sim, uma extraordinária revelação, uma extraordinária mensagem para todos nós, ok? Então, com certeza, essa mensagem, ela é uma mensagem que se reinventa, ela é uma mensagem que se reaplica a todos nós, porque ela é a mensagem da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela foi dirigida a essa igreja, mas ela ainda hoje tem, com certeza, uma abordagem poderosíssima para abençoar, para ministrar na nossa vida, ok? Então, nós vamos aqui agora entrar na visão panorâmica do livro, tá? Muito bem. Então, olha só, informações básicas desta epístola. A primeira informação: grupo, epístolas paulinas e eclesiásticas, ou seja, o apóstolo Paulo que escreve, e o propósito dele é escrever à igreja, tá? Dirigida à igreja. O propósito dele é trazer uma palavra para a igreja, no caso aqui, a igreja em Colossenses. Como eu já falei, o autor é Paulo, ano, a data, né, 61 DC, local Roma, ele estava preso, alvo, igreja em Colossos, a igreja de Colossenses, versículo-chave 3, de 1 a 2, expressão-chave, Cristo a primazia, ou seja, Cristo no centro, Cristo como a prioridade, Cristo a coisa mais importante, né, para a igreja. Vamos ver aqui os bolsos. Então nós vamos perceber que ela tem aspectos doutrina, né, e ela tem aspectos práticos. Começando então com a supremacia de Cristo, tá? O que Cristo fez em nosso favor, tá? Aí olha a prática, né? Essa primeira abordagem, a supremacia de Cristo, Colossenses capítulos 1 e capítulo 2, né? Então mostra o que ele fez por nós, mostra o que ele fez em nosso favor. E a questão prática agora, o capítulos 3 e 4, perdão, capítulos 3 e 4. Então, olha só, submissão dos cristãos, o que Cristo fez por nós, por meio de nós, tá? Então, olha só, Jesus, ele fez maravilhas na nossa vida, ele faz maravilhas na nossa vida, mas ele quer também que essas maravilhas que ele fez, elas sejam agora feitas através de nós, por meio de nós, tá? Ele nos salvou, nos perdoou, nos redimiu, nos deu nova vida, nos deu vida em abundância. E o que é que Cristo quer fazer agora através de nós? Levar vida, levar salvação, levar uma palavra de fé, de esperança, levar amor, levar caridade,
levar uma assistência às pessoas necessitadas através de nós. Em outras palavras, Cristo fez em nós e agora nós nos tornamos os pés e as mãos de Cristo na terra para levarmos essa mensagem, para abençoarmos a vida das pessoas, para sermos um canal de bênção na vida das pessoas. Então, Cristo é a primazia. Colossenses em uma sentença. Então, preste atenção. Se você fosse definir, se você fosse dizer, olha, Colossenses é isso. Colossenses é essa mensagem. Colossenses nos mostra essa verdade. Tá? Então, olha só, Colossenses em uma sentença. Paulo encoraja os novos cristãos a continuarem na verdade em face aos ataques dos falsos mestres da época. Tá? Então, essa carta ela tem também um propósito apologético de defesa da fé, de não permitir que os crentes novos, os crentes que estavam aceitando a mensagem do Evangelho, aceitando Jesus como seu Salvador, eles fossem induzidos, seduzidos, enganados, tá? Por falsos mestres que se levantavam na época. Falsos mestres porque esses mestres ensinavam o oposto do que Colossenses está ensinando através do Espírito Santo, através da vida do apóstolo Paulo. Tá? Então, todo ensino que Cristo não é o Senhor, todo ensino que Cristo não está no centro, toda mensagem que não é cristocêntrica, toda a chave hermenêutica que não usa Cristo, ela, na verdade, é um falso ensino. Tá? Cristo é a chave hermenêutica de todas as Escrituras, ou seja, eu preciso ver Cristo em todas as Escrituras da Bíblia, no Novo, no Antigo. Eu preciso ver Cristo. Eu preciso ter esse entendimento que Cristo é Senhor de todas as coisas. Porque senão eu estou sendo um herege e eu estou sendo até um falso mestre. Estou ensinando coisas equivocadas, coisas erradas. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação em instruir, tá? Em encorajar, em motivar esses novos crentes. O propósito era esse: permaneçam na verdade. Cristo é a verdade. A palavra de Deus, ela é cristocêntrica, e toda palavra que não coloca Cristo no centro, ela é uma palavra que precisa ser questionada, abandonada. Tá? Então, é uma abordagem também apologética, de defesa da fé para esses novos convertidos. Cidade Colossos, circunstâncias da epístola. Colossenses para hoje. Então vamos lá. É importante conhecer o contexto das epístolas para compreender bem as razões do escritor ao redigi-las. Tente estabelecer paralelos entre o contexto de de Colossos e sua cidade hoje. Avalie como as lições da epístola podem ser aplicadas à sua realidade. Né? Então aqui é a questão prática da epístola de Colossenses. Então aqui Cristo precisa agora viver em nós, e nós precisamos agora ser instrumentos de Cristo no nosso contexto. Então essa epístola nos ajuda a fazermos uma análise, a fazermos uma leitura do que está acontecendo no nosso entorno, na nossa cidade, tá? No nosso bairro, na nossa comunidade, e começarmos agora a colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Ou seja, como Cristo agiria diante dessa situação, como Cristo reagiria, como Cristo se comportaria diante desse contexto. E nós estamos vivendo um período o mundo está parado, o mundo parou, agora que nós estamos no recomeço,
estamos voltando gradativamente, né, às nossas atividades normais, ok? Então, olha só, como Cristo reagiria, como Cristo agiria diante desse contexto da pandemia? Nós vamos entrar agora num período pós-pandemia. Como Cristo reagiria nesse período do pós-pandemia? Okay? Então a palavra de Deus ela precisa ter esse propósito no nosso coração. Ela precisa ser entendida no nosso intelecto, né, na nossa razão, mas ela precisa ser vivenciada também agora na nossa prática diária. E a epístola de Colossenses ela tem esse propósito. Conteúdo: apresentação de Cristo. Colossenses é singularmente cristológico. Em nenhum outro livro do Novo Testamento encontramos a maior ênfase em Cristo do que em Colossenses. Paulo afirma que suas palavras aos Efésios, de fazer convergir nele, Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as da terra. Efésios 1:10. Então, Efésios tem uma abordagem também cristológica. Efésios também trabalha Cristo no centro, Cristo como Senhor de todas as coisas. Só que Colossenses é muito mais abrangente, Colossenses é muito mais profundo nesse sentido de mostrar como Cristo como Senhor, Cristo como cabeça, Cristo como o único digno de ser adorado, de ser louvado, mostrando Cristo como simplesmente a imagem de Deus. Olhar para Cristo, aprender de Cristo, é olhar para Deus, é aprender do próprio Deus, pois nele reside toda a plenitude de Deus. Então, se eu tenho Cristo, se Cristo habita em mim, se Cristo vive em mim, se Cristo ele é Senhor da minha vida, em mim habita a plenitude de Deus. Que coisa extraordinária, maravilhosa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui as heresias lá em Colossenses. Olha só, filosofias gregas, ideologia terrena, raciocínios falazes. Colossenses capítulo 2, verso 4. Então, olha só, aqui a filosofia grega. Então, esse era um dos combates que o apóstolo Paulo estava combatendo, estava trazendo uma abordagem apologética a esses irmãos para que eles estivessem livres dessas filosofias gregas. Olha, o legalismo judaico é outra coisa perigosíssima, imposição terrena, tradição dos homens, Colossenses 2:8. Olha, circuncisão, Colossenses 2:11, 13:11, dietas, festas e sábados. Então, olha só, a guerra que esses irmãos enfrentavam. Por um lado, as filosofias gregas, ou seja, coisas mundanas, coisas terrenas. E, por outro lado, a questão do legalismo religioso, né? Aqui a tradição da religião agora tentando também sufocar o senhorio de Cristo na vida dessas pessoas, né? Como questão da tradição dos homens, circuncisão, que era para o judeu uma marca da aliança. Um judeu circuncidado, ele tem a aliança com Deus, né? As dietas que eles levavam muito a sério, que eles eram rigorosos, as festas que até hoje o judaísmo guarda, né? Então quem não guardasse essas festas estava não era um homem de Deus na cabeça do judaísmo, dos judeus, né? E guardar os sábados também, né? Então veja só quanta tradição, e aqui a religião tentando afastar esses amados irmãos da simplicidade, da pureza
e do senhorio de Jesus, né? Misticismo oriental, idolatria terrena, adoração a anjos, Colossenses 2,18, visões, Colossenses 2,18 também, ascetismo, Colossenses 2, 20 a 23, né? Ou seja, esse ascetismo é a pessoa se abster de tudo, ela se abstendo, né? Ela se isolando num mosteiro, ela se isolando do mundo, se isolando das coisas erradas, pecaminosas, ela chega mais perto de Deus, né? Se abstendo da comida, se abstendo de tudo, então essas coisas o levam para perto de Deus. Esse é o conceito, né? Mas nós não precisamos, na verdade, nós não precisamos fazer nada disso. Nós precisamos ter Jesus como Senhor, como Salvador e dedicarmos a nossa vida a Ele. Entregarmos a nossa vida para que Ele seja o Senhor e para que Ele seja Rei na nossa vida. Ou seja, se nós nos tornarmos cristocêntricos, nós já estamos cumprindo a vontade de Deus. Nós já estamos plenos e perfeitos, porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Então, na verdade, não é nada, não é sobre nós, não é sobre o que eu tenho que fazer ou não fazer. É tudo sobre Cristo. Eu preciso tê-lo como meu Senhor, como meu Salvador. É o suficiente, Ele sendo o Senhor da minha vida. Muito bem. Colossenses para hoje. Então, a mensagem de Colossenses para os nossos dias atuais. Para sermos capazes de combater as heresias vigentes em nossos dias, é necessário conhecê-las, procure estudar sobre elas, encontre na Bíblia respostas que reafirmem nossa fé, que é totalmente desvinculada de qualquer valor herético. Ok? Então, olha só. Propósito de Colossenses para os dias atuais é nós combatermos as heresias. O que é uma heresia? Uma heresia é todo ensino, tá? Olha só, esse conceito que eu vou liberar para você. Todo ensino que tira Cristo do centro é uma heresia. Aí alguém vai dizer, mas pastor, é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que mais nós ouvimos é isso. Não, mas está na Bíblia. É até bíblico. Mas se Cristo não estiver no centro, é uma heresia. Se Cristo não for a mensagem central daquela passagem da Bíblia, se eu não ver Cristo ali, se na hora de eu interpretar a chave hermenêutica é a filosofia, é uma coisa, é outra coisa, não for Cristo, é heresia. Porque Cristo é Senhor da nossa vida, é o Senhor de todas as coisas. Ok? Então, Cristo precisa estar no centro da nossa vida e no centro de todas as coisas. E para nós combatermos as heresias vigentes nos nossos dias, na sociedade, é necessário nós, em primeiro lugar, conhecermos a Cristo, conhecermos a palavra de Deus, tá? E se não estiver lá, nós não podemos aceitar, ok? Nós não podemos permitir que aquilo se torne uma verdade na nossa vida, ok? Então, nós vamos ter uma postura apologética de defesa da fé, uma atitude que vai nos permitir nós estarmos guardados e não sermos enganados, não sermos seduzidos, não sermos induzidos ao erro. Ok? Então isso aqui é extremamente importante. Queridos, e nós estamos vivendo dias em que a palavra de Deus ela está se cumprindo. Nós estamos vivendo dias proféticos. E nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Então, uma mensagem, olha só, que tenta dizer que o que está acontecendo no mundo
Não, é normal, depois vai ficar tudo normal. Uma mensagem que tenta não nos levar a uma reflexão para esse momento presente. Então é uma mensagem que ela precisa ser colocada na peneira de Cristo. Ela precisa ser colocada nesse ambiente cristocêntrico, ok? Porque uma mensagem que é triunfalista, que só vai me levar a vencer, a ter vitória, uma mensagem que só vai me levar a ter sucesso das coisas aqui da terra, então é uma mensagem que realmente ela precisa ser colocada nesse ambiente cristocêntrico. Tá? Então, discursos bonitos, mensagens bonitas, mas que Cristo não é o Senhor, Cristo não está no centro. Nós precisamos, em nome de Jesus, rejeitar, combater essas mensagens. Então fica, né, essa mensagem de Colossenses para os nossos dias atuais. Tá? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que nós estamos vivendo esses dias. E a Bíblia chega a nos dizer que o espírito do anticristo ele já está no mundo. 1 João capítulo 4, versos de 1 a 4, fala isso. Ele já operava esse espírito do anticristo naquele período. Eu tenho falado isso em várias ministrações, porque eu sei que é um tempo que nós estamos, no tempo que nós estamos vendo, ele é um tempo profético. E João diz que naquela época o espírito do anticristo já estava trabalhando, já estava agindo, já estava desvirtuando as pessoas, já estava enganando, seduzindo, né? E o anticristo é um falso Cristo. O anticristo é aquele que vem contra Cristo. O anticristo é aquele que não quer que Cristo seja o Senhor, não quer que Cristo continue no centro de todas as coisas. Ok? Então a mensagem ela é sutil. Ela, não, vou tirar Cristo só um pouquinho do centro. Não, se tirar esse pouquinho, ela não é cristocêntrica, é heresia. Não, mas Cristo está aqui. Sim, ele está, mas em que lugar? No centro? Ela é cristocêntrica, ou seja, tudo está convergindo para Cristo, então é de Deus a mensagem. Se não, ela é uma mensagem que precisa ser combatida. Porque o espírito do anticristo, em primeira instância, ele vai tentar enganar, seduzir. Em segunda instância, ele vai ser contra mesmo, ele vai perseguir. Então, se nós formos permitindo, se nós formos dando permissão para esse espírito, né, do anticristo, e começa de forma sutil, tirando Cristo do centro da palavra, tirando Cristo do centro da nossa vida, então nós estamos abrindo, na verdade, uma porta para que se instale todo um conceito errado, equivocado na nossa vida, onde Cristo não está mais no centro e nós vamos estar enganados. Não, mas eu falo até em Cristo. Não, Cristo está. Olha, Cristo, eu falo até na Bíblia, é até bíblico. Como nós temos visto nesses dias, queridos, essa sutileza entrando na vida de muitas pessoas. Então, a gente abriu esse parêntese maior com relação a isso, né, nessa prática de Colossenses para os dias atuais, porque nós estamos vivendo grandes dias de cumprimento da palavra de Deus, mas nós estamos vendo também que Deus ele está selecionando, né, as pessoas que realmente são de Cristo, são de Deus, e as pessoas que não são. Polarizou o mundo, ele na verdade está polarizado. Então hoje nós podemos ver quem é e quem não é realmente. Podemos ver que se Cristo é o Senhor ou não é o Senhor. Tá? Podemos
perceber isso claramente. E que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, discernimento, para nós não sermos enganados, não sermos seduzidos. A nova natureza em Cristo. Passado, o velho homem, né? Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Colossenses 3,9. Então ele mostra aqui que esse velho homem, que é a velha natureza, os velhos hábitos, né? Não fazem mais parte, nós já nos despimos dele, ou seja, nós não temos mais nada a ver com esse antigo homem, né? Agora olha só, o presente, novo homem, e vós revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,10. Coisa extraordinária, né? E aqui é o que eu falei anteriormente, né? Então, nesse momento, nós vamos ver quem é de Deus e quem não é, quem ainda é o velho homem e quem não é o velho homem. Tá? Então, esse é o momento que nós estamos sempre na história da igreja. Isso é uma verdade, mas nesses dias atuais muito mais, porque nós estamos vivendo dias onde a palavra de Deus ela está se cumprindo realmente. E hoje há muito mais dificuldades, problemas que precisam ser superados e vencidos nesse sentido de heresias, de vã filosofias, de coisas erradas, de coisas equivocadas, de práticas que desagradam a Deus, que desonram a Deus, de práticas que elas estão em contradição, elas contradizem o ensinamento das Sagradas Escrituras, né? Coisas que nós presenciamos, coisas que nós vivenciamos diariamente. Então é muito mais desafiador nos nossos dias atuais. Então hoje está muito difícil até de nós identificarmos o velho homem e o novo homem. Está muito mais sutil. Às vezes a pessoa está falando e fala até bonito, muito, convence. Mas é o velho homem. Cristo não está no centro. Cristo não é o centro daquele discurso, daquela mensagem. Então hoje em dia está muito mais difícil, desafiador. Mas o novo não, olha, o novo ele se reverte, né, do pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Mas o que é de Deus a gente conhece, a gente reconhece no Espírito. O que é de Deus a gente entende, testifica realmente pelas palavras, pelo testemunho. Então Deus ele é manifestado na vida desse novo homem através do Espírito Santo. Sua mensagem muda, seu comportamento muda, as suas atitudes mudam. Então as pessoas sentem, elas veem a glória e a presença de Deus, né? Então a nova criatura, novo homem. Então esse é o nosso propósito, nosso alvo, nosso objetivo, deixarmos a vida de Cristo fluir dentro de nós. A obra de Cristo no novo homem, era só o entendimento do Evangelho, Colossenses 1, 5 e 6. Deixa eu ler esse aqui, que isso é extraordinário. Então, olha só, Colossenses 1, 5 e 6. A obra de Cristo no novo homem, ele entende o Evangelho, queridos. Uma pessoa que diz, eu não consigo entender, busque a orientação do Espírito Santo. Não é questão da gente ler a Bíblia, é buscar a orientação do Espírito Santo. Não, eu leio, mas não entendo nada. Olha só, a obra de Cristo no homem, a pessoa entende o Evangelho. Ou seja, se entender, ela tem uma revelação. Essa é característica.
do novo homem, né? A obra de Cristo no novo homem. Então, olha o que diz Colossenses 5 e 6. Por causa da vossa esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, tá? Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aleluia! Então, texto tremendo e poderoso. Ou seja, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos essa revelação, essa plenitude, foi revelado, né? Através da graça de Deus, chegou até nós, né? E essa graça nos permite frutificar, ou seja, nós vamos entender o Evangelho, a palavra vai fazer sentido na nossa vida, vai haver mudança, transformação, e nós vamos dar frutos, né? Ou seja, o Evangelho ele começa a fazer sentido na nossa vida. Isso é obra de Cristo, é obra de Deus. Por isso é que eu não preciso ter uma atitude de achar que é por mim, é porque eu oro, eu jejuo, me santifico. Eu preciso orar, jejuar, me santificar, me separar. Eu preciso fazer sim essas coisas, mas é tudo por causa da graça, do amor, da revelação, do poder de Jesus na minha vida, o poder do Espírito Santo que entrou no meu coração. Eu abri meu coração e essa verdade entrou no meu coração e o Evangelho se descortinou para mim. Glórias a Deus por isso. Outra verdade, a reconciliação, Colossenses 1, 22. Colossenses 1, 22. Então nós somos reconciliados. Olha aí, vamos ler 1, 22 de Colossenses. Nós somos reconciliados. E a vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Isso é outra obra maravilhosa de Cristo na vida do ser humano. Ou seja, nós deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus, somos reconciliados agora com Deus através de Cristo. Coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa poderosa. Aleluia! Aleluia! Vamos para outra abordagem aqui, olha. Aperfeiçoamento, Colossenses 2:10, tá? Vamos ver aqui Colossenses 2:10. Aperfeiçoamento, obra de Cristo no salvo. E estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, em Cristo nós somos a perfeição. Nós estamos perfeitos. Em Cristo, Deus nos olha e já nos vê plenos, perfeitos. Em Cristo, Deus nos vê salvos, santos, aperfeiçoados. Em Cristo, Deus nos vê plenos. Então, essa obra, quem realiza em nós é Cristo. Por isso é que uma pessoa, ao receber Jesus como seu Salvador, e ele morrer, ele está salvo, sem ter passado por nenhum processo de libertação, de cura, ou seja, o que for que você puder imaginar. Ele morreu, ele está salvo, ele está na presença de Deus. Ok? Por quê? Porque na hora que nós entregamos a nossa vida para Jesus, se consolida essa verdade. Nós já estamos justificados, santificados, aperfeiçoados, santos. Somos perfeitos já para Deus. Agora, é claro que nós, que entregamos a nossa vida para Jesus e estamos ainda aqui na terra, precisamos a cada dia mais buscar o senhorio de Jesus, buscar cada dia mais Cristo estar no centro da nossa vida. Precisamos a cada dia mais ver as coisas que precisam mudar, melhorar, as áreas da nossa vida
que Cristo ainda não é o Senhor, para que ele se torne o Senhor. Precisamos mergulhar na palavra de Deus, entender e ver Cristo em toda a Bíblia, colocarmos Cristo no centro de tudo, das nossas ações, atitudes, dos nossos pensamentos, né? Então, aí já é um processo, ok? De aperfeiçoamento, de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Aleluia por isso. Glórias a Deus. Mas essa obra, ela é uma obra que Cristo realiza na nossa vida. Sepultamento e ressurreição, Colossenses 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2, 12 e 13 que eu li. Ou seja, no momento que nós nos batizamos, somos mergulhados na água, nós estamos morrendo para tudo que não agrada a Deus. Estamos sendo sepultados nesse momento. Mas no momento que nós somos submergidos ali da água, nós estamos ressuscitando, nós levantamos agora, ressuscitamos para viver uma vida de obediência, debaixo da graça e debaixo da presença do Senhor, né? Então, sepultamento e ressurreição espiritual, queridos, isso é uma verdade plena. Só Cristo pode fazer isso. Então, não é o meu esforço, não é a minha dedicação, não é o meu conhecimento, não é a minha capacidade que pode realizar essa obra. Isso é obra de Deus, isso não é nem carne nem sangue. É só Jesus que pode fazer essa obra. Aleluia, glórias a Deus por isso. Vivificação e perdão, aí vem o 13, né? Então, eu li o 13. Olha só, e ele vos estavas mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, ou seja, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, estão perdoados. Pecados que eu já cometi, os pecados que eu cometo no meu momento presente, mas também os pecados que eu vou cometer no futuro já estão perdoados. Perdão de todos os nossos pecados. Que vai dizer, não, pastor, mas eu não vou pecar nunca mais. Olha, aí olha o que eu estou falando, né? Essa questão. Quem disse que nós não vamos mais pecar? A Bíblia diz que nós todos somos pecadores. Então, aí a questão da gente entender o senhorio de Cristo, ou seja, entendermos que Cristo é o Senhor e Cristo está no centro de todas as coisas. E Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus falando, né? Jesus falando também, olha, espero que você... aliás, o apóstolo João falando, olha, espero que você não peque, mas se você pecar, tenha certeza que você tem um advogado nos céus, Cristo Jesus. Aí Jesus, agora eu vou falar sobre Jesus, ele diz assim, olha, se teu irmão pecar 7 vezes, ou até 7 vezes 7, você tem que perdoar. Jesus falando também na oração do Pai Nosso, Pai, perdoa-os os meus pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, então o pensamento, o ensino que diz que nós não vamos pecar, nós não podemos pecar, ele é antibíblico. Ok? Agora, eu não estou fazendo uma apologia ao pecado, tá? Eu estou aqui sendo bíblico. Ok? Agora, uma pessoa
que ela anda na prática do pecado, que ela decide pecar e que ela não se arrepende, que ela peca e acha normal, que ela se acostuma, que ela não sente mais aquele desconforto quando ela erra, quando ela peca, provavelmente essa pessoa nunca teve Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Porque o pecado na vida do salvo, do homem de Deus, do servo de Deus, ele dói, ele machuca, ele entristece, ele abate a pessoa, ela perde a alegria da salvação, ela perde o gozo do Espírito Santo, ela perde a paz, ela fica atordoada e ela não quer mais aquela sensação, ela corre para os pés do Senhor. Ela corre para a presença de Deus, ela busca. Por quê? Porque o pecado, ele afasta o homem dessa comunhão de Deus, dessa presença, dessa vida abundante, abençoada, de paz. Ok? Então, uma pessoa que serve a Deus realmente, quando ela peca, é um caos a vida dela. Por quê? Porque ela sabe que ela está desagradando, desonrando o Senhor. Mas a pessoa que não é salva, a pessoa que está só acostumada com a liturgia, com a igreja, o que acontece? Ela se torna insensível. Ela não sente mais nada, tanto faz para ela. Todo mundo faz, todo mundo peca. É outra coisa, Deus me perdoa mesmo. Ou seja, ela tem um entendimento completamente errado, equivocado com relação a isso. Ok? Então, Deus em Cristo Jesus, a obra dele, de Cristo na nossa vida, é que ele perdoa os nossos pecados, passados, presentes e futuros. E, finalmente, a absolvição da condenação. Verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, a nossa condenação, ela foi anulada. A nossa sentença de morte, de condenação, o que estava registrado, escrito, foi destruído, foi apagado, foi anulado. Ou seja, não há mais nenhum tipo de base condenatória contra a nossa vida. Que maravilha, que coisa extraordinária. Em Cristo, essa obra de Cristo na nossa vida nos garante que nós estamos absolvidos. Nós estamos livres, não há condenação, mas há uma sentença de Deus que nós somos salvos, filhos, libertos, abençoados. Aleluia! Que coisa maravilhosa, queridos, que obra extraordinária. Glórias a Deus. Relacionamentos restaurados no novo homem. Olha só, Deus restaura a nossa vida, né? E nós nos tornamos agora um filho de Deus, nos tornamos um cristão, Colossenses 3, 12 a 17. Ele restaura também, né, a família, restauração familiar. Ele restaura também a vida social desse novo ser, desse homem de Deus, dessa pessoa que agora tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então, uma restauração plena. Você percebe que não é somente uma restauração que a pessoa agora é um filho de Deus e vai morar no céu. Por ele ser um filho de Deus e morar no céu, é que vem a obra completa agora nele e no seu entorno, a sua família, seus amigos, seus relacionamentos. Tudo é restaurado, tudo é afetado. Glórias a Deus por isso. Que coisa maravilhosa, que obra extraordinária. E quem é que faz isso? É Cristo. Não é a religião, não é a denominação, não é a igreja, não é ninguém, é Cristo. Ou seja, Cristo, ele é Senhor, ele é o cabeça e ele nos faz
como parte do seu corpo. Pessoas perfeitas, libertas e restauradas para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Colossenses para hoje, você é capaz de enxergar com todas as características de Cristo? Se refletem em sua vida? Você é capaz de enxergar como todas as características de Cristo se refletem em sua vida? Comece avaliando seu relacionamento familiar e trabalho. Olha aí, família, trabalho. Então perceba esses detalhes e comece a organizar, alinhar esses relacionamentos com a palavra de Deus. Comece a alinhar esses relacionamentos como se Cristo estivesse vivendo em você. Se Cristo estivesse se relacionando através de você. Como se Cristo estivesse trabalhando através de você. Ok? Em outras palavras, é isso que nós precisamos fazer. É vivermos a vida de Cristo. É sermos os pés e as mãos e a boca de Cristo. Como Cristo agiria? Como Cristo reagiria? Como Cristo falaria? No trabalho, na família, na igreja, em qualquer lugar, na verdade. Né? Então pense nisso, faça uma avaliação sobre isso. E finalmente, Colossenses nos ensina que Cristo é tudo na vida do crente. Nessa epístola aprendemos sobre a completa suficiência de Cristo em contraste com as atitudes das heresias humanas. Né? Então esse é o grande desafio, nós podermos combater, né, a heresia, podermos combater todos os ensinamentos que vêm para contrastar com os ensinamentos de Cristo, todos os ensinamentos que não estão alinhados, não estão compatíveis com os ensinamentos de Cristo. Então esse é o propósito, é o objetivo dessa epístola de Colossenses. Então, se não é de Cristo, não é de Deus, nós precisamos rejeitar, precisamos combater, precisamos ter uma atitude de defendermos a essência da palavra, defendermos a essência de Deus, defendermos, né, o que a palavra de Deus nos diz. Queridos, graças a Deus por esses momentos preciosos que nós passamos aqui estudando a palavra de Deus. E eu quero então nesse momento concluir nossa reunião, tá? Nós estamos aí com 1 hora de estudo bíblico. E eu quero concluir fazendo uma oração, abençoando sua vida, abençoando sua casa e abençoando a sua família, tá bom? E quero deixar também um aviso aqui para a nossa reunião de hoje à noite, que será às 18 horas, tá bom? Nosso culto presencial, nossa Santa Ceia, e também nós iremos estar transmitindo essa nossa reunião, ok? Então que você tenha um restante de domingo abençoado, debaixo da graça, debaixo da paz do Senhor. E à noite, juntos nós estaremos reunidos celebrando o Senhor e participando da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então agradecendo por essa reunião maravilhosa. Pai, eu quero abençoar a vida de todos os nossos amados irmãos, todas as pessoas que nos honraram participando dessa EBD, através dessas plataformas, ó Deus, online. Que o Senhor guarde, abençoe, proteja a vida de todos. Que Cristo viva na vida de todos nós. Que Cristo seja o Senhor na nossa vida. E que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado para todo sempre. Muito obrigado.
Essa é a nossa oração, em louvor, em gratidão, em adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia.